Olá, pessoal do primeiro ano. Continuando agora nossos estudos. Teoria atômica de Dalton, ok? A origem do átomo, é isso? As definições para um átomo. Então, a teoria de Dalton diz que toda substância é formada por átomos. Seria a menor partícula constituinte de uma substância. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características. E os átomos de elementos diferentes são diferentes em todas suas características, ou seja, o tamanho são diferentes, né? As suas características diferem um átomo para o outro. E nós veremos mais a seguinte o que é que realmente nós vamos encontrar que é particular a cada um átomo. Teoria atômica de Dalton. Substâncias simples são formadas por elementos iguais. Então, é o nosso exemplo, o oxigênio. Quais os elementos que formam o oxigênio? O gás oxigênio, O2, ele é formado apenas por átomo de oxigênio. Já quando a substância é composta, são formadas por dois ou mais átomos diferentes. A água, ela é formada por hidrogênio e oxigênio. 2 hidrogênios e 1 oxigênio, ok? Então, átomos diferentes. Substâncias simples são formadas por elementos iguais, substâncias compostas possuem dois ou mais elementos diferentes. Continuando pela teoria atômica de Dalton, os átomos não são criados, não são destruídos, são esferas rígidas e indivisíveis. Essa foi a primeira ideia dele sobre o átomo. Nas reações químicas, os átomos se recombinam, pois eles não serão destruídos, ok? Então, eu tenho ali a formação dos compostos de maneira que eles, no início e no final, terão a mesma quantidade. E é verdade? Aqui no início, gente, 6 átomos, e lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 átomos vermelhinhos, um aqui e outro aqui. Então, não há destruição do átomo. Ele apenas o quê? Se recombina. Atualmente, são conhecidos mais de 100 elementos químicos. E nós sabemos que muito mais, né, pessoal? Aqui, esse slide precisa de uma atualização, né, porque nós já passamos dos 115 há algum tempo. Ok? Seguimos aqui. Os elementos químicos possuem o quê? Um símbolo. Hidrogênio, representado pela letra H. Oxigênio, o O. Ferro, Fe. Cálcio, Ca. Flúor, F. Enxofre, S, por dizendo sulfur. Magnésio, Mg. Não é isso? Sódio, Na. Nátrium. Ouro, aurum. Fósforo, fósforo. Tá ok? Então, nós temos aí alguns elementos que o próprio nome já nos diz a letra, né? No caso do ferro e do flúor, os dois começam com a letra F. Porém, como o flúor foi primeiro, o segundo elemento definido aqui, ele teve que trazer uma letra a mais. E essa segunda letra dele, ela é minúscula. Ok? Veja que enxofre não tem nada a ver com S. Mas se a gente for olhar a raiz do seu nome, a origem do seu nome, nós veremos que é sulfur. E aí, S de sulfur. Ok, gente? A mesma coisa acontece com o sódio, o ouro e o fósforo, derivados do latim. As substâncias são representadas por fórmulas. Água, amônia, etanol, glicose, cada um são representados por fórmulas. Então, é o quê? É um conjunto de átomos ligados. Não é isso? E aí eles são representados dessa maneira. Essas substâncias podem ser simples, como as 3 últimas, né? Aonde, né? As 4 últimas, oxigênio, nitrogênio e ozônio, nós temos a representação de mais de um átomo, e o hélio, um gás nobre, que ele é uma substância simples formada por um elemento químico. As outras são substâncias compostas, mais de que um tipo de átomo diferente, combinados. Ok?
Responda e justifique qual dos modelos representa uma substância pura simples. Qual, gente? Olha, nós podemos garantir o quê? Formado de um único tipo de elemento. O 2, concordam? Sim. O 3, concordam? Sim. O 7, sim. E assim vamos verificar a nossa resposta. 2 e 3 possuem um único tipo de molécula. Cada molécula possui um único tipo de elemento. Então, o 2 e o 3. O 7, qual era a diferença? É que eu tenho uma combinação de elementos, 2 átomos, e tenho 3 átomos. Poderia ser o 7 o quê? O oxigênio e o ozônio. Concordam comigo? Por isso, ele não é a pura simples, né? Ele é uma mistura. Aqui eu tenho elementos diferentes, é uma mistura. Concordam comigo? Ok, pessoal. Então, nós não vamos nos prender muito em termos de muitos exercícios para poder seguir o nosso raciocínio. Agora, pessoal, equação química. A gente costuma falar muito. Uma reação química. A equação química nada mais é de que a representação de uma reação química. Olha essa reação química. A água transforma-se em hidrogênio mais oxigênio. Vamos adiantar uma situação. Aqui eu tenho um reagente e aqui eu tenho a formação de 2 produtos. Essa reação aí é de que tipo? É uma reação de decomposição. E a equação química representa essa reação de decomposição. Vamos seguir aqui para a gente ver. Aí. A água, H2O, transformando-se em hidrogênio mais oxigênio. E a gente precisa balancear essa equação. Deixar a quantidade de átomos no início e no final iguais. Lembram, gente? Lei de Lavoisier, né? A quantidade inicial igual à quantidade final, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu tenho aqui, quantos hidrogênios aqui? 2 vezes 2, 4. E aqui, 2 vezes 2, 4. Quantos oxigênios? 1 vezes 2, 2. E no final eu tenho 2. É necessário que isso se mantenha, tá certo? A representação pode ser feita assim também, ó. Nós vemos aqui, ó, uma analogia ao que está em cima, né? Foi feito antes, para a gente poder entender uma reação química lá ocorrendo. Certo? Vamos ver essa daí. Olha, tá vendo? Escreva a fórmula dos reagentes e produtos. O esquema a seguir representa o sistema antes e depois de uma reação química. As esferas cinzas indicam átomos de hidrogênio e as verdes átomos de cloro. Tá vendo? Então, quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3 de um, né? Átomos, tá vendo? E do outro também. Então, lá, hidrogênio, cloro e hidrogênio. Do outro lado, HCl. Aí a gente vai lá, representa a reação que ocorreu por meio de uma equação. Bom, H2 mais Cl, né? Dando HCl. Só que o que a gente procura ver é o seguinte, é que aqui eu tenho 1, 2, 3 de hidrogênio, número 3. 1, 2, 3 de cloro, 3. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. A quantidade está correta? O balanceamento está perfeito? Está, 3 vezes 2, tá vendo? 6. Tá vendo? Eu poderia simplificar, deixa eu voltar para vocês verem. Eu poderia simplificar? Sim. Se eu tiver um número que divide eles todos ao mesmo tempo, essa reação pode ficar mais simples. Então, eu posso dividir todos eles por 3. Eu posso fazer a simplificação. Quando eu fizer isso, olha o que vai acontecer aí. Tá vendo? Muda? Não. A mesma quantidade. Aí já vamos o quê? A regra das proporções. Inteiros e pequenos. Cada um de hidrogênio mais um de cloro formam 2 de HCl. Lá estava cada 3 de hidrogênio, 3 de cloro, 6 de HCl. Usamos números menores, certo? Vamos seguir um pouco mais a teoria, os exercícios vocês vão pegando. O próximo modelo é o modelo de Thomson, ok? Veja ali agora que vão aparecer ali cargas negativas.
O átomo é maciço e constituído por um fluido com cargas positivas, na qual estão dispersos os elétrons. Alguns dizem que é uma massa homogênea positiva com cargas negativas encrostadas nele, né? Agarradas nele. Então, eu tenho uma massa positiva com cargas dispersas negativas, o chamado elétrons. Agora, eu tenho a primeira partícula aí, os elétrons. Tá? A experiência de Eugene Goldstein, raio catódico. Olha lá, observou o aparecimento de um feixe luminoso no sentido oposto ao dos elétrons. Concluiu que os componentes desse feixe deveriam ter cargas o quê? Positivas. Então, quando se passou, né, um feixe luminoso no sentido dos elétrons, né, oposto ao sentido dos elétrons, concluiu que os componentes desse feixe deveriam ter o quê? Cargas positivas. Esses componentes foram denominados de prótons. Então, ele vem e prova que existe cargas positivas para manterem aquelas negativas que estão encostadas. A massa de prótons é 1.803 vezes maior que a massa do elétron. Então, um próton é bastante pesado com relação a um elétron. 1.836 vezes. Para Rutherford, mais para frente um pouco, o átomo tinha duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. Vocês vão complementar esse assunto aí, né, esse estudo, com a parte teórica que é fornecida a vocês, tá certo? A experiência de Rutherford, como ele chegou a essa conclusão. Então, ali eu tenho um núcleo com esferazinhas, tá vendo? Vermelhas e amarelas, prótons e nêutrons, e ao seu redor girando ali, né, em órbitas elípticas, o quê? Elétrons. Núcleo, eletrosfera. Descoberta do nêutron. Como foi que o nêutron foi descoberto? Como era que poderia existir tantos prótons em um núcleo com cargas positivas e elas que se repelem não se repeleriam? Tinha que ter algo ali que separasse elas. Então, a descoberta, essa partícula foi descoberta por esse físico, a James, alguma coisa aí que vocês vão ler para mim depois. Durante experiências com material radioativo, essas partículas não possuíam cargas elétricas e têm massa aproximadamente igual ao do próton. As partículas fundamentais que constituem os átomos são prótons, nêutrons e elétrons. E aí eu tenho, partículas, massa relativa, carga relativa. As massas do próton é 1, relativamente, né, se a gente pensasse em 1, né, do nêutron também é 1. E o que acontecia com a do elétron? Ela seria esse mesmo 1, só que dividido em 1.836, porque ela é menor do que a de um próton, 1.833 vezes. A carga do próton é positiva, do elétron é negativa e do nêutron não possui cargas. Vamos ver rapidinho essa daqui. A realização da experiência com descobertas elétricas em tubos de vidro fechado, contendo gás a baixa pressão, produz raios catódicos. Esses raios construídos por um feixe de que, gente? Acabamos de ler ali. Quem é que produz isso daí? Os elétrons. Foi percebido que, contrário a esse movimento, né, encontramos as partículas que eram os prótons. Tá certo? Mais uma vez, a gente vai seguir com a matéria. Vamos ver aqui quais são as principais características do átomo. Primeiro, teremos ali em vermelhinho prótons, em amarelo nêutrons e em verde elétrons. Qual é o número de prótons? Bom, se eu for contar ali, eu vou ver 2, 4, quantos? 5. Nome do elemento? Boro. Como eu sei isso, gente? Para isso, eu terei que consultar a tabela periódica. Lá na tabela periódica, ela vai estar disposta, e nós vamos fazer um estudo mais profundo, mais para frente um pouco da tabela periódica. A tabela periódica ela está ordenada em linhas horizontais e verticais. Na horizontal, ela está em sequência, né, de números atômicos, subindo uma unidade em quando você passa de um elemento para o seu vizinho.
Então, você vai lá e verifica em quem está o número 5. É o número 5, próton, boro. Esse número 5 lá é de prótons, professor? É sim, porque representa o número atômico. Ok? Vamos lá. Olha esse outro. Quantos prótons? 1, 2, 3, 4. Estou vendo 4 ali. É 4. Nome do elemento. Vou lá na tabela e olho que é o nome elemento. E esse elemento? Berílio. Ok? Temos mais um? Temos mais um. 2. Oi, 2. Quem será o número 2? É o hélio. E assim por diante, tá certo? Os diferentes tipos de átomos, elementos químicos, são identificados pela quantidade de prótons que possui. Então, essa é a característica que eu já comentei, que é importante. Cada átomo tem um número de prótons específico que outro elemento diferente dele não terá. Então, é como se fosse sua digital, ok? Assim a gente reconhece facilmente ele. Esta quantidade de prótons vai receber o nome de quem? De número atômico. E é representado pela letra Z. Então, quem é Z? Número atômico. Ele corresponde ao quê? Aos prótons. Por isso que Z é igual a P de prótons. Ok. Observe os átomos abaixo e compare o total de prótons e elétrons de cada. Vamos ver o que é que ele quer nos dizer aqui. Ele quer me mostrar a gente, ó, prótons 1, 2, 3, 4, 5. E elétrons? Também 5. Que nenhum átomo, né, eletricamente neutro, as cargas positivas e negativas são iguais, possuem o mesmo valor. Então, P é igual a E. Olha esse outro também, tá vendo? 4, 4. Olha esse, 2 e 2. Como os átomos são sistemas eletricamente neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ok? Número de massa. O que seria um número de massa? Gente, a massa de um elétron ela é praticamente desprezível, porque ela é muito pequena em relação à massa do prótons e do nêutrons. Então, a massa, o número de massa de um átomo corresponde à soma das partículas prótons e nêutrons. Ela se concentra no núcleo de um átomo. Olha lá, olha. É a soma dos números, do número de prótons, Z ou P, e o número de nêutrons, N, do átomo. Então, número de massa é Z mais N. Tá certo? Então, vamos lá, olha. Se os meus prótons são 4 e meus nêutrons são 5, meu número de massa A corresponde a 9. Ok? Tá lá. Um exercíciozinho. A gente sempre vai fazer um exercíciozinho para a gente não ter dúvidas. A espécie genérica X, Y, Z e W tem números atômicos correspondentes a 20, 17 e assim por diante. Indique a alternativa que apresenta somente espécies neutras. O que quer dizer isso, né? Espécies neutras é aquela que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, eu só estou vendo aqui, ó, o X, que tem o mesmo valor, e o W. O X e o W, vamos verificar. Olha, X e W. Porque a quantidade é igual. Aqui eles não estão iguais, olha. Há uma diferença. Eu tenho mais carga negativa. Aqui eu tenho mais carga positiva. Ok, gente? É aí. E vamos seguir, né? Precisamos ver a teoria para completar nossos estudos. Vamos observar algo aí. Olha, prótons, nêutrons, elétrons, né? O que há em comum no núcleo aos 3 átomos acima? O que há em comum no núcleo aos 3 átomos acima é que todos eles têm uma bolinha vermelha apenas, tá vendo?
Então, todos eles têm a mesma quantidade de prótons. Lembrem-se, se um mesmo elemento, né? Um elemento tem a mesma quantidade de prótons que o outro, ele é o mesmo elemento, diferenciando uns dos outros devido ao quê? A presença de nêutrons ou não. Nesse caso, o primeiro não tem nêutron, o segundo tem um, o terceiro tem 2 nêutrons. E a quantidade de elétrons aí está igual à quantidade de prótons, né? O número atômico deles são iguais. O conjunto de átomos de mesmo número atômico, damos o nome de elemento químico, tá? Agora vamos ver o seguinte. Olha, de acordo com a IUPAC, né? Ao representar um elemento químico, nós devemos indicar junto ao seu símbolo seu número atômico e seu número de massa. Não importa aqui, ó, a ordem, tá vendo? Ó? Se um está de um lado ou se está do outro. A gente sempre representa embaixo o número atômico, a quantidade de prótons, e em cima o número de massa, a soma de prótons com nêutrons. Tá certo? Então, aqui eu tenho um carbono, 6 prótons, né? E a soma dos dois dá 12. Ok, gente? Às vezes, na tabela periódica, isso não está sendo posto assim. Mas na tabela periódica, a gente lê a legenda, que é um exemplozinho que vem ao lado e nos dá o direcionamento onde está cada elemento desse. Ok? Vamos lá. Olha, informações da notação geral. O que é que eu tenho? Nome do elemento, cloro. Vou lá. A, número de massa, 35. Z, número atômico, 17. Eu tenho alguma carga aí? Não. Então, P e Z são iguais, porque representam a mesma coisa, o número de prótons. Não é isso? Bom, eu tenho alguma descarga aí presente? Não. Então, a quantidade de prótons e de elétrons são iguais. Como é que eu vou saber os nêutrons? Basta eu pegar o maior e subtrair do menor, nesse caso, a massa do número atômico. Está ali, 18. Mais um, ferro. Elemento, ferro. A, 56. Z, 26. Z é igual a P, 26. Não há presença de cargas. Eu tenho um átomo. Então, ele é igual. Agora, 56 menos 26, 30 nêutrons. Ok? Agora, vamos ver o que são íons. Íons. Olha aí um íon. Como é que eu sei que ele é um íon? Porque a quantidade de elétrons é diferente da quantidade de prótons. Eu tenho 4 cargas positivas, 2 cargas negativas. Então, eu tenho um excesso de carga positiva. Então, eu vou ter um íon. Ah, mas se fosse ao contrário, eu tivesse um excesso de carga negativa, eu também tinha um íon. Mas eles têm nomes especiais. Quando as cargas positivas estão em excesso, esse íon se chama cátion. Quando as cargas negativas estiverem em excesso, esses íons se chamam ânions. Como é que esse excesso pode acontecer? É com a saída ou com a entrada de elétrons. Os prótons vão entrar ou sair? Para a gente ainda não. Ok? Então, tá lá. Ó. Berílio, né? Eu tenho 4 e 8. Como eu sei esse 8, somei as cargas positivas com os amarelinhos que estão lá dentro, né? Tem mais algo a representar nele. O quê? Uma carga 2+. Por quê? 2+ significa que ele tem 2 cargas positivas a mais. Ou que quando se perde elétrons, eu fico o quê? Positivo. Então, quantos elétrons deveriam ter num átomo? Ali, 4. Perdeu-se 2. Não foi? Só ficaram 2. Perdeu negativo, fico positivo. Perco energia negativa, ó, fico para cima, fico positivo. Fiquei positivo quanto? Mais 2. Ele é um íon. E como é de carga positiva, cátion. Ok, gente? Olha lá, ó. Próximo ali a situação, ó. Vamos ver?
oxigênio. Tá vendo? Então, veja só. Se eu for contar ali, eu vou ver que eu tenho quantas negativas? Eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10, enquanto eu tenho quantas positivas? Olha, basta olhar aqui as positivas, olha, 8. Então, eu tenho o quê? Ganhei carga negativa, tá vendo? Quantas? 2 cargas negativas. Então, vai ficar 2 menos. E ele é um íon ânion. Olha lá, 2 menos. E ele é um íon ânion. Sabemos o que são íons? Agora sabemos. São átomos que perderam ou ganharam elétrons. Ok? Tudo bem, gente? Íon é uma espécie química que tem um número de prótons diferente do número de elétrons. Vamos fazer esse aqui rapidinho, tá? Olha, considere um átomo cujo número atômico é igual a 19, que forma um cátion monovalente. Monocátion, carga positiva. Monovalente, vai perder um elétron. Então, ele vai ter assim, se ele é 19, o elétron dele, né, vai ser 18. Ok? O elétron dele vai ser 18. O número de elétrons, prótons, então, vai ser 18. Então, vai ser o primeiro ou o último. Não é isso? E aqui, ó, prótons e nêutrons mudam? Não. Vai estar 39. Estou achando que vai ser a última. Vamos ver? Olha. Olha. É a última. Tá vendo, gente? Porque prótons e nêutrons não mudou. Eu somo aqui e encontro, olha. Eu somo aqui e encontro 39. Qual é a diferença? É que como ele é monovalente, isso aqui não é igual a 19. Aqui significa perdeu. Então, os elétrons não são mais 19. São o quê? 18. E a sequência é, olha, elétrons, depois prótons, depois número de massa. Tudo bem, gente? Beleza? Isso aqui é tranquilo. Os átomos podem ser semelhantes? Sim, temos uns casos interessantes de semelhança entre os átomos. A primeira semelhança que a gente está vendo aqui é que o número atômico é igual. Então, o elemento é o mesmo. Cloro, cloro. Então, cloro 17,35, cloro 17,37. Qual é a diferença entre eles aí? O número de massa. É porque um tem 2 nêutrons a mais. Possui mesmo número atômico e diferente número de massa. Se ele possui o mesmo número atômico, eles são isótopos. P de prótons. Isótopos. Ok. Isótopos. Tá vendo? São átomos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa. O número atômico é igual a número de prótons. Olha aí um exemplo bastante conhecido. O hidrogênio formam 3 isótopos. Tá certo? O nosso conhecido hidrogênio é o primeiro. O segundo é o deutério e o terceiro é o trítrio. Isótopos de hidrogênio possuem nomes especiais. O hidrogênio leve, monotério, prótil, a gente mais conhecido da gente. O hidrogênio pesado, deutério. Trítrio, tritério. Ok. Cloro também possui, olha, demais isótopos. É o cloro 35 e o cloro 37. Esses vão receber o nome do número de massa deles, e não nomes tão especiais como o hidrogênio possui. Semelhanças atômicas, vamos continuar. Agora não é mais o mesmo elemento, são elementos diferentes, mas com o mesmo número de quê? De massa. Então, eles são os isóbaros. Olá, possui mesmo número de massa diferente, números atômicos, são elementos diferentes. Isóbaros. Olha o A lá de massa, isóbaros. São átomos que possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Está aí também, ó, outra semelhança. Elementos diferentes. Eu vou olhar ali e vou ver, olha, número de massa é igual? Não. Número atômico igual? Não. Mas quando eu subtraio 26 menos 12, 14. 28 menos 14, 14. Eu tenho o mesmo número de nêutrons. Então, são isótonos, nêutrons.
Isótonos. Tá lá, ó. Possui números de neutro, né? Possui mesmo número de neutro e diferentes números atômicos e de massa. Isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, diferentes números atômicos e de massa. Certo? Semelhança entre espécies químicas. Agora aí é interessante. Ó. Esses aí, quantos elétrons, né, possui cada um deles? Olha, vamos aqui. Se aqui tem uma carga positiva, significa que ele perdeu um elétron. Ele tinha 11, ficou com quantos? Com 10. Se aqui tem carga negativa, ganhou. Deveria ter 8, mas ganhou 2, ficou 10. E aqui não tem carga. Então, o número de elétrons é igual ao número atômico, também é 10. Todos possuem o quê? A mesma quantidade de elétrons. São espécies isoeletrônicas. Tá certo? Possui o mesmo número de elétrons. É isoeletrônicos. Iso são mesma quantidade de elétrons. Tudo bem, gente? Só essazinha aqui, ó. O elemento químico B possui 20 nêutrons. É isótopo do elemento A, que possui 18 prótons. Esse tipo de questão, a gente precisa arrumar a questão toda. Ó, tá vendo? O que é que tem cada um deles? Ó. Vamos lá. Ó. Se B é isótopo de A e A tem 18, os números deles ali são 18. Eu ainda tenho essa informação que ele também tem 20. Mas vamos ver o que é que acontece. B é isóbaro de C, que tem 16 nêutrons. Então, a gente vai precisar fazer o quê? Olha, 18 mais 20 dá quanto? 38. Se é 38, significa que C tem 38 lá. Não é isso mesmo, gente? Mas agora eu já sei. Qual é o número de nêutrons dele? É 16. Então, se eu pegar 38 e tirar 16, eu vou ter o número atômico dele, que é quanto? 22. Então, eu encontrei o que eu precisava de toda a questão. É um raciocínio matemático, a gente criando equações matemáticas. Como esses elétrons são distribuídos nas camadas? Ao redor do núcleo, na eletrosfera, existem 7 camadas, que de dentro para fora, do núcleo para fora, estão distribuídas dessa maneira: K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada dessa tem uma quantidade de elétrons que suportam. Então, está aí essa distribuição. A gente já conhece isso desde o 9º ano. Certo? Vamos lá. Eu tenho aí, ó, o enxofre, né, 16. Como ele é distribuído? Então, eu vou fazer a distribuição dele em camadas. A primeira camada pega 2. Tinha 16, já distribui 2. A segunda camada pega 8. Né? Aí eu vou ver lá, ó, K2L8. Já foram 10. A terceira camada, apesar de suportar 18, mas ela não vai ficar preenchida com 18. Ela vai pegar 6. Então, eu terei aí a distribuição, né, em camadas dos elétrons. Pronto. Está pronto o trabalho. Ok? Sobre o modelo atômico de Bohr, podemos tecer as seguintes considerações. Quando o núcleo recebe energia, salta para um nível mais externo. Na realidade, é quando o elétron recebe energia, ok? Quando o elétron recebe energia, salta por um nível mais energético. Quando o elétron passa de um estado menos energético para outro mais energético, devolve energia em forma de ondas eletromagnéticas. Ok? Se um elétron passa de um estado A para o estado B, recebe X unidades de energia. Voltando para B, devolve X unidades de energia de forma de ondas eletromagnéticas. Quais as afirmativas são falsas? Olha lá, tá vendo? A primeira é falsa. O núcleo não vai para mais externo, ele já está lá no núcleo. Ok? Verdadeiro, como a gente leu ali. Falso, olha.
Quando um elétron passa de um estado menos energético para outro, mais devolve energia? Não, ele precisa ganhar essa energia. Ok? De verdadeiro ali. Ele devolve o que ganha na mesma quantidade em forma de ondas eletromagnéticas. Geralmente em forma, a gente vê como um espectro de cor. Nós distribuímos em camadas chamadas níveis. Dentro dessas camadas existem subníveis, que é a quantidade, né, de elétrons em cada nível ali. Então, veja, olha, em Summerfield observou em 1816 que os níveis, raias observadas por Bohr, eram na realidade um conjunto de subníveis, raias mais finas. Os subníveis são representados por S, P, D e F. Para a gente, vamos ficar com essas quatro. O número de nível é igual à quantidade de subníveis que ele contém. Então, tá lá, olha. O primeiro nível, K, tem subnível, um subnível, que é o subnível S. Então, K vai ser 1S. E esse subnível S, ele suporta quantos elétrons? 2. Ok? Vamos lá. O subnível L tem 2 subníveis. O S e quem é o outro subnível? P. E assim vai. O terceiro tem 3. O S, o P e o D. Como é no terceiro, 3. 3, 3, 3. O quarto, 4, 4, 4. 4 vezes. Olha lá. 4, 4, 4, 4. S, P, D e F. O quinto, ele não possui, né, 5. A gente vai considerar ele até o F. Tá certo? O 6, o 7. Vamos fazer todos eles. Nós só vamos ter energia até onde está a parte branquinha da gente. Tá ok, gente? Então, vamos lá. Os átomos conhecidos atualmente possuem apenas subníveis S, P, D e F. E só possuem os seguintes subníveis. Estudos sobre as energias de subníveis mostra que os elétrons do mesmo subnível possuem a mesma energia. Ok? Vou dar uma paradinha aqui para acalmar a moradora da casa. Acalmado o momento, voltamos. Aí, S, P, D e F em ordem, né, de quantidade de energia. Os elétrons do mesmo subnível possuem a mesma energia. Os elétrons de um átomo se distribuem em ordem crescente de energia, e aí está o máximo de elétrons em cada subnível. Para isso, né, nós vamos conseguir depois montar o diagrama. Os elétrons são colocados inicialmente em subníveis de menores energia, respeitando o limite máximo de cada um. Então, eu estou lá, o S2, o P6, o D10, o F14. Dessa maneira, foi a maneira como se foi distribuído, né, em subníveis, criado o nosso diagrama de Linus-Pauling. Então, está ali, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Você vai somar a quantidade de elétrons aqui em cima, em cada um, até dar o valor correspondente ao seu número atômico. Tá certo? A mesma coisa vai acontecer aqui. Aí 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Então, foi assim que foi montado o diagrama de Linus-Pauling. Tá certo? Aí nós temos ele prontinho, Nós temos o diagrama de Linus-Pauling pronto. Esse diagrama de Linus-Pauling, ele vai se arrumar de maneiras, a gente vai ver assim, quem é que tem maior quantidade de energia, né? E os seus valores. Olha lá, pode ser cortado assim, para que você não tenha dúvida na hora da sequência, como é que você vai fazê-los. Tá certo? E nós sabemos que aqueles valores possuem em cada um desses. Então, olha o ferro em ordem crescente, né? Olha lá, em ordem geométrica ou distância. Então, nesse caso ali, em ordem crescente,
Em ordem geométrica, é você colocar os semelhantes um ao lado do outro, tá certo? Então, a diferença aqui foi apenas, ó, colocar esse nível aqui para ficar entre D. Tá certo? Subnível de maior energia é quando a gente vê em ordem crescente, é o 3D6, mesmo ele estando aqui. Porque a gente verifica ele em ordem crescente. Tá certo? Subnível mais externo. Agora, em geométrica, o mais externo é o 4S2, mas o de maior energia a gente vê em ordem crescente de energia. Tem essa diferença entre eles aí. Tá certo? Distribuição dos níveis, que dá para dar muita informação quando a gente distribui nos níveis. Certo, gente? Vamos ver só esse daí, ó. Olha aí, vanádios 23, né? Quantos elétrons há no subnível D6 da configuração eletrônica do vanádio? Pronto, vamos à sequência, né? Um S2, e assim nós vamos lá, ó, fazendo a nossa sequência, até chegar lá. Ó. Então, deu o quê? 3, tá vendo? 3, porque a gente precisou conhecer a sequência. É necessária aquela sequência. Se a distribuição eletrônica é de um íon, para cada acátio devemos distribuir os elétrons como se ele fosse nêutrons. E em seguida, da última camada, retirar os elétrons perdidos. Então, tá lá, tá vendo? Ele tinha 26, aí eu saí fazendo, né? Depois eu verifico quanto ele perdeu aqui, aí, mais 2 significa que perderam 2, para subtrair do último deles. Ok, gente? Para cada ânion, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer do mesmo jeito, só que no final eu acrescento. Então, olha aí, 16, tá vendo? Ó? Olha lá a distribuição. Vai para quanto? 18. Então, na hora que eu fizer a distribuição eletrônica lá, ó, eu coloquei a quantidade a mais. 18, olha. 2, 4, 10, 12, com 6, 18. Tudo bem? Esse aqui, para finalizar. Z19, mas ele perdeu um. Então, vamos ver. Vamos ver em qual dele vai estar, né? Primeiro, ó, distribuição eletrônica. Opa, só um instantinho aqui para eu mostrar a vocês. De volta. Olha lá, a distribuição eletrônica dele era essa daí. Tá certo? Mas ele não perdeu um. Perdeu. Então, se ele perdeu um, ó, vai desaparecer aquele que ele perdeu. Então, a resposta ficou na letra A. Ok, gente? Então, isso aí não é difícil, é fácil. Então, por hoje é só, né? Vocês aproveitem, leiam um resumo, assistam uma aula para fazer o nosso Google Form. Até logo, até a próxima. E a próxima está bastante próxima, viu? Aproveitem um momento, vamos estudar.